nunca mais. Ainda que de máscaras, você não precisa chegar tão perto. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó, aponta um dedo profético para ele e diga assim, ó, nunca mais. Aí pergunta para ele assim, nunca mais o quê? Responde, aí é com o pastor. Apocalipse capítulo 21. Nós estamos atravessando um momento difícil. E, inclusive, nós atravessamos momentos difíceis em nossas vidas. Quem de nós já não passou por uma luta? Quem de nós nunca passou por uma batalha? Quem de nós nunca amanheceu um dia em lágrimas ou anoiteceu um dia em lágrimas? Quem de nós nunca passou pelo sofrimento? Quem de nós nunca experimentou o sofrimento? Porque o sofrimento, ele é algo real na vida de todas as pessoas. O sofrimento, ele faz parte da nossa existência. Não há ninguém que nunca sofreu. Não há ninguém que nunca experimentou o sofrimento. Todas as famílias, por exemplo, já em algum momento experimentaram o sofrimento. Em todos os lares existe algum tipo de problema que num dado momento da vida precisa ser resolvido. Em todos os casamentos existem dados momentos que alguns problemas precisam ser resolvidos. Nós vamos assim vivendo em meio às frustrações e desapontamentos que nos cercam por todos os lados. Vivemos sim alguns dias de paz, vivemos sim alguns dias de alegria, mas vivemos também dias difíceis. Enfrentamos também tempestades. Enfrentamos batalhas, lutas, que em alguns momentos da nossa história se intensificam e até parece que nunca vão passar. Pais que choram por seus filhos. Filhos que choram por seus pais. Doenças que afligem a humanidade, das mais simples às mais sérias, que minam as nossas energias. Enfermidades que, dado o momento das nossas vidas, roubam a nossa alegria ou a alegria de quem nós amamos. Pessoas queridas e amadas que se vão. Quantas despedidas já não enfrentamos? Quantos momentos difíceis já não experimentamos? Famílias que se separam, que se destroem, que se machucam, amigos que sofrem com separações que parecem eternas e muitas coisas mais. Talvez em algum momento da sua vida, a pergunta que você tenha feito é: será que esse sofrimento não vai passar? Será que esse sofrimento não vai ter fim? Será que essa tristeza não vai ter fim? Será que esta enfermidade não terá fim? Será que essa ansiedade não terá fim? Será que essa depressão não terá fim? Será que essa tristeza não terá fim? Será que essa frustração não terá fim? Será que essa dor não terá fim? Será que essa angústia não terá fim? Será que essa saudade por alguém que partiu e que se foi não terá fim? Será que não? Mas Deus tem uma promessa para todas essas indagações, para todas essas perguntas, para todos esses questionamentos, para todos esses dilemas. Deus tem uma promessa maravilhosa, mas para aqueles que o aceitaram, para aqueles que se tornaram filhos dele, para aqueles que se renderam a ele, para aqueles que vivem para a glória dele, para aqueles que servem a ele. Eu gostaria de pedir a você que olhasse para Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1, onde o texto das Escrituras Sagradas dizem assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu,
da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez. Pai, nós amamos a Tua palavra e queremos que ela venha como consolo, conforto, bálsamo, encorajamento e esperança para os nossos corações, para as nossas vidas, para nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Esse texto que acabamos de ler fala a respeito de novas realidades. O texto que nós acabamos de ler fala de um novo céu, fala de uma nova terra, fala de uma nova cidade, fala de um novo tempo. São palavras de um Deus que promete e cumpre. São palavras de um Deus que fala e faz. E neste novo tempo, diz a palavra de Deus, o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Diz o texto que nesse novo tempo não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento. Neste novo tempo, diz a palavra de Deus, não haverá mais dor. O céu será o lugar onde todas as coisas serão feitas novas, onde viveremos na presença de Deus para sempre, sem dor, sem nenhum tipo de sofrimento dos quais citei aqui na introdução desta mensagem. Enquanto estamos aqui, meus irmãos, neste mundo, nós precisamos entender, e isso precisa ser bem claro para nós, que as lutas, as enfermidades, os sofrimentos, as dores, não deixarão de existir. Por causa do pecado da humanidade, por causa do primeiro pecado, todas essas coisas entraram, todas essas coisas chegaram, e nós teremos que conviver com elas. Mas no céu, diz a palavra que não haverá nada disso. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que não há dor na terra que o céu não possa curar. Eu aprendo que não existe luta na terra que o céu não possa fazer cessar. Não existem batalhas na terra que não serão cessadas no céu. Todas elas serão. Todas elas chegarão ao fim. Porém, a principal pergunta dessa noite é: quem está apto para tomar posse dessa poderosa promessa de Deus? Quem poderá tomar posse dessa promessa maravilhosa de Deus? Quem está habilitado para viver em um novo céu? Quem está habilitado para viver em uma nova terra? Quem está habilitado para viver em uma nova cidade? Quem está habilitado para viver num novo tempo, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lamento? Quem? Preste atenção nos versos seguintes, 6 e 7. Disse-me ainda: está cumprindo. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça, da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem poderá morar no céu? À luz desse texto, a primeira coisa que eu aprendo é que poderá morar no céu aquele que tem sede de Deus. Porque o texto diz: a quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Verso 6. Meu irmão, minha irmã, somente aqueles que têm sede de Deus desejarão estar no lugar onde o próprio Deus estará. Somente aquele que tem sede de Deus desejará esse lugar. O texto sagrado nos disse que a morada de Deus estará entre os homens, porque Ele habitará com o seu povo, Ele estará com o seu povo. A Bíblia diz que felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque os que têm fome e sede de justiça, diz a palavra de Deus, serão saciados. Só poderá habitar no céu, ou nos novos céus e na nova terra, aqueles que têm sede de Deus. Ele mesmo dará de beber da água da fonte da vida. Eu não sei se você lembra, mas existe um diálogo entre Jesus e uma mulher que conhecemos como mulher samaritana, em João capítulo 4, onde o texto diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias a ele, te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com quem tirar água, e o poço é fundo, onde pois tens essa água viva? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sabe qual é o problema, irmãos? É que infelizmente, muitas vezes, nós estamos com sede de dinheiro. Infelizmente, muitas vezes nós estamos com sede de sucesso. Infelizmente, muitas vezes nós estamos com sede de prosperidade, sede pelos prazeres deste mundo, sede de vingança. E a única coisa da qual não temos sede é de Deus. Só não estamos muitas vezes sedentos de Deus. Somos sedentos por todas as outras coisas oferecidas por este mundo. Somos sedentos por todas as outras coisas oferecidas pelos prazeres dessa carne. Mas não somos sedentos por Deus. Não somos sedentos da palavra de Deus. E quem não tem sede de Deus não pode habitar no lugar onde Ele habita. E a sede de Deus é saciada por Jesus, porque Jesus é a água viva, e nós sabemos que pela fé podemos beber dessa água viva hoje, e nos tornarmos aptos para morar no lugar onde não haverá mais dor. E por isso eu gostaria de dizer para você nessa noite que talvez entrou aqui sem ter feito um encontro com Jesus. Ei, Ele está à disposição e Ele quer matar a sua sede. Ele quer encontrar o seu coração, que pode estar um deserto nessa noite, endurecido, e pode matar a sua sede, saciar a sua sede. Quem poderá morar no céu? Aquele que vencer o mundo, porque o versículo 7 diz: aquele que vencer herdará essas coisas. O que é o mundo? Espiritualmente falando, o mundo é tudo aquilo que conspira contra a vontade de Deus para a humanidade. Mundo é tudo aquilo que opera para que eu e você nos afastemos cada vez mais da presença de Deus. Mundo é a realidade do homem que tem prazer no pecado. E a Bíblia diz que aquele que vence o mundo,
vence o pecado. Somente aqueles que desejam a todo custo vencer o pecado estarão aptos para morar no céu. Quem tem prazer no pecado não pode ter prazer de morar no céu, porque lá não entrará coisa alguma impura. Olhe para o verso 27 do capítulo 21, meu irmão, minha irmã. O texto diz: nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica a abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Como podemos vencer o pecado? Como podemos vencer o pecado? Entregando a nossa vida a Jesus, se rendendo a Jesus, pois é através dele que nós somos justificados. É apenas através de Jesus que somos declarados justos diante de Deus, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Romanos capítulo 8, de versículo 35 ao versículo 39, também diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem quiser morar no céu, ou no novo céus e na nova terra, precisa vencer o mundo. E só vence o mundo aquele que está em Cristo Jesus, porque é Cristo Jesus quem nos reconcilia com o Pai. Quem poderá morar no céu? Aquele que se tornar filho de Deus. Ainda no verso 7, o texto diz: eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Meu amado irmão, minha amada irmã, somente aqueles que desejam fazer parte do reino de Deus, somente aqueles que desejam fazer de Deus o seu Pai, poderão habitar no lugar onde Ele habita. O maior desejo do coração de Deus é restaurar a nossa identificação de filho. E como estudamos aqui algumas semanas atrás, talvez você esteja há muito tempo vivendo como alguém que apenas ouviu falar de Jesus, vivendo como alguém que apenas recebeu algumas informações acerca de Deus, mas não está vivendo como um filho de Deus, não está vivendo como alguém que olha para Deus como um pai. E isso só é possível através de Jesus. E falando sobre Jesus, o verbo de Deus, João escreveu no capítulo 1, do versículo 11 ao 13 o seguinte: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você é filho de Deus? Ou ainda é apenas criatura de Deus? Porque a iniciativa de restaurar essa filiação é de Deus. Por isso Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, o seu único Filho, para que através dele pudéssemos nos tornar seus filhos. Seus filhos.
Paulo falou sobre isso em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, quando o texto diz: vindo porém à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você é filho? Ou apenas criatura de Deus? Porque só poderá experimentar novos céus e nova terra aqueles que são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao 17 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Você é filho de Deus? 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 Porque só os filhos de Deus poderão experimentar de novos céus e nova terra. Porque somente um filho de Deus tem prazer de viver na casa do Pai. Somente o Filho de Deus tem o desejo de estar na casa do Pai. E a casa do Pai é lugar da provisão. A casa do Pai é lugar da segurança. A casa do Pai é lugar da direção. A casa do Pai é lugar de cuidado. Deus o ama profundamente, é o que Ele está dizendo a você nesta noite. E Ele deseja fazer de você um filho, e Ele anseia tê-lo para sempre ao seu lado. O apóstolo João, em sua primeira carta, disse no capítulo 3, verso 1: vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Você é filho de Deus? Porque somente os filhos de Deus poderão experimentar novos céus e nova terra. Se desejamos morar num lugar onde não haverá mais dor, precisamos ser filhos de Deus. E se você ainda não se tornou, eis nessa noite uma bela oportunidade para que possa se tornar um filho de Deus, e não apenas uma criatura. Entregue a tua vida para Jesus, se renda a Jesus, se prostre diante de Jesus, viva para Jesus. Viva para Jesus. Somente aqueles que têm sede de Deus poderão morar no céu. Somente aqueles que desejam vencer o mundo e os seus males estão habilitados para entrarem na Nova Jerusalém. Somente aqueles que se tornarem filhos de Deus poderão morar no lugar onde não haverá mais dor. Mas nada disso pode acontecer sem Jesus. Nada disso pode ser uma realidade sem Jesus. Sabe por quê? Porque em João capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão não por mim. Sabe, no céu, enfermidades nunca mais. No céu, câncer nunca mais. No céu, Covid nunca mais. No céu, infartos, diabetes, pressão alta, nunca mais. No céu, sofrimento, nunca mais. No céu, despedidas, nunca mais.
céu, essa ansiedade aí no teu coração, nunca mais. No céu, essa depressão que insiste em te visitar, nunca mais. No céu, esse sentimento de rejeição e de abandono que às vezes bate, nunca mais. No céu, tristezas, nunca mais. No céu, angústias, nunca mais. Morte, nunca mais. No céu, pranto, nunca mais. No céu, falta de esperança, nunca mais. No céu, preocupações, nunca mais. No céu, inquietações, nunca mais. No céu, medo, nunca mais. No céu, lágrimas, nunca mais. Sabe por quê? Porque todas elas serão enxutas pelas mãos do próprio Abba Pai. No céu, dor nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Feche os seus olhos. Está doendo, né? Está se lembrando daquelas pessoas que já se foram, pessoas das quais você já se despediu. Aqui ainda há esse choro, mas lá nunca mais. Deixa Deus falar o teu coração. Deixa Deus ministrar o teu coração. Feche os seus olhos. Ouça com atenção. Ali tu
cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, cante isso, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, Nunca mais. nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais.